Já teve aquela impressão de que o seu concorrente tem muito mais clientes que você? Olá, eu sou o Pedro, especialista em marketing digital para negócios físicos. Eu ajudo micro e pequenas empresas a dobrarem o seu faturamento em apenas 30 dias. Eu faço isso através do marketing digital. Sim, se você ainda não percebeu, já passou da hora do seu negócio estar no digital. Você tem ferramentas ótimas para impulsionar o seu negócio de maneira que você nunca imaginou e ainda não está usando todo o potencial que a internet, que o marketing digital pode proporcionar para o seu negócio. E no vídeo de hoje eu vou te contar exatamente por que parece que o seu concorrente tem muito mais clientes do que você. Apesar do seu negócio ser mais antigo, ser melhor estruturado, ter um produto melhor, um melhor atendimento, ainda assim o seu concorrente parece ter mais clientes que você. Saiba que isso é um fator muito comum entre as empresas a quais eu converso, entre os empresários e amigos empresários os quais eu converso. A impressão de que o concorrente está, sim, vendendo muito mais do que ele. Eu sinto muito dizer, mas isso não é só impressão. Realmente, o seu concorrente conseguiu enxergar para qual cliente ele deve vender. E esse cliente, existe inúmeros deles aí para serem explorados, para serem captados, para serem conquistados. É sim uma fonte ainda pouco explorada e praticamente inesgotável de novos clientes, de novos compradores. Fique comigo até no fim desse vídeo que você vai entender exatamente quais são esses clientes. Se você ainda não tem esse número de clientes acima do que você esperava, é porque você está vendendo para a pessoa errada. Você está buscando o cliente no lugar errado. Que eu vou te mostrar exatamente onde você também pode captar milhares desses clientes para o seu negócio. E a boa notícia é que pouquíssimos concorrentes, pouquíssimas empresas, pouquíssimos empresários enxergaram e sabem dessa oportunidade, sabem que esse cliente existe. E para contextualizar essa estratégia para você, eu vou adotar aqui um desenho de um triângulo no meu quadro. Você já vai entender. Nós vamos dividir esse triângulo aqui em 3 partes totalmente diferentes. E aqui a gente vai colocar o C1, que é o cliente 1, o C2, que é o cliente 2, e o C3, que é o cliente 3. A maioria dos negócios, principalmente negócios físicos hoje em dia, e não só os físicos, também negócios digitais, estão tentando vender para este cliente aqui, que é o cliente número 1. E não é à toa que aqui no nosso triângulo ele representa a menor parte do nosso triângulo, porque esse cliente é um cliente que tem menor quantidade. Ele é um cliente que sabe que tem um problema, ou seja, um cliente que sabe que ele precisa de uma panela de pressão nova, um cliente que sabe que ele precisa pedir uma pizza porque hoje ele não quer cozinhar, um cliente que sabe que ele precisa trocar o chuveiro da casa dele porque queimou, um cliente que sabe que precisa dar manutenção no seu carro, pois está bem deteriorado, que além de saber que ele precisa dessa solução, desse produto, do seu serviço, do seu produto, ele também quer a sua solução e o seu produto. A caneta está falando um pouco aqui, mas não se atente a isso. Se liga no conceito, eu sempre falo isso. E agora deve estar passando na sua cabeça: poxa, mas não é o cliente ideal? Eu não diria que é um cliente ideal. É um cliente fácil. Porém, fácil não necessariamente quer dizer ideal. Mas todos os seus concorrentes, inclusive talvez você, enxergue esse cliente como o cliente ideal. O cliente que sabe que precisa do seu produto ou serviço e o cliente que quer o seu produto ou serviço. Mas, como eu disse há pouco atrás, esse cliente é bem menor. É um cliente que está em menor quantidade no mercado.
E aí ele começa a se tornar, ele começa a mostrar pontos negativos. E é um cliente também que, por ser fácil de ser conquistado, na verdade você nem precisa vender para esse cliente. Ele basta ver o seu negócio e muitas das vezes ele vai no seu negócio porque o preço é o menor. Esse cliente, na maioria das vezes, ele está procurando preço, porque ele já sabe do problema que ele tem, ele já sabe da solução, ele já sabe que o seu negócio tem a solução, porém ele quer saber se a sua solução é a mais em conta. E ele também é muito procurado. Ou abordado. Talvez seja a palavra mais certa aqui. Abordado. Talvez abordado seja a palavra mais certa. Esses dois pontos são extremamente negativos. Vamos contextualizar. O cliente 1 é o cliente que sabe que ele tem um problema e ele quer a solução. E na maioria das vezes ele sabe que o seu negócio tem a solução que ele precisa. Porém, ele é um cliente em menor quantidade no mercado e é um cliente que é muito procurado, muito abordado, muito acessado, muito assediado pelos seus concorrentes e por você mesmo. Então, esse cliente, ao contrário do que você pensa, não é o ideal. Por quê? É um cliente que está com a bola toda. A bola da vez está nas mãos dele. Por quê? Ele já tem o problema, ele tem a solução, ele é em menor quantidade e ele sabe que tem várias empresas que estão ali rodeando ele, mandando panfleto, mandando propaganda no jornal, colocando em outdoor a solução que ele precisa. Então ele vai decidir tão e unicamente, na maioria das vezes, pelo menor preço, pelo menor custo, pela solução mais barata. E aí eu te pergunto, você quer realmente ser a solução mais barata? Ou a melhor solução? Ou a solução mais eficaz, mais eficiente? Ou a solução que disponibiliza e proporciona melhor qualidade para esse cliente? E sinto muito te dizer, esse cliente não procura qualidade, não procura nada disso que eu falei. Ele procura, sim, o menor preço, na maioria das vezes. Ficou claro, então, o cliente 1 para você? Bem provavelmente, você aborda esse cliente com muita frequência. Você imprime panfletos, você faz propaganda em jornal, você, na maioria das vezes, até faz uma propaganda em outdoor, você faz inúmeras propagandas convencionais direcionadas para esse cliente. E agora nós vamos ao cliente 2. O cliente 2, ele proporcionalmente aqui no nosso triângulo, ele é pouco maior que o cliente 1. Mas ainda assim, para mim, ele não é o cliente ideal. Mas vamos explicar ele. Ele é o cliente que sabe do problema, porém não quer a solução por vários motivos. Ele sabe que o pneu do carro dele está bem careca, está bem liso, está bem gasto. Porém, ele não quer aquela solução agora, porque ele tem outras prioridades, pelo simples motivo de estar procrastinando, deixando para depois aquela decisão de compra do seu produto, do seu serviço. Ele quer fazer uma reforma de alguma coisa na casa dele, então ele vai deixar para trocar esses pneus no ano que vem. Ele quer fazer uma viagem agora no fim do ano, ele vai deixar para dar uma manutenção na residência dele no ano que vem. Ele vai deixar de adquirir uma ferramenta ou um equipamento, ou um móvel na casa dele, para depois, porque ele tem outras prioridades. Como eu disse, ele é pouca coisa maior do que o cliente 1. Porém, ainda é um cliente muito limitado. Vamos dizer que em proporção, para cada 10 clientes 1, existe 100 clientes 2. Ele também é um cliente acessado, muito abordado. Vamos colocar aqui, abordado.
E como é a abordagem desse cliente, já que é um cliente que procrastina, que deixa para depois a decisão de compra? Na maioria das vezes é aquele cliente que você tem na sua base de clientes, que faz uma compra ou outra muito de vez em quando, muito sazonal na sua carteira de clientes, e você está sempre fazendo um trabalho de remarketing, uma espécie de remarketing, né? Trabalhando aquela base, tentando fazer aquele cliente comprar, convencendo ele a deixar de procrastinar, a ver se ele toma a decisão ao invés de deixar para depois. E na maioria das vezes é um cliente muito caro, justamente porque você tem um custo, um retrabalho para tentar vender para esse cliente, já que ele é um cliente que sabe da sua solução. Alguma ocasião ele já procurou o serviço da sua empresa, ele já fez algum tipo de orçamento, seja um depósito de material de construção, uma oficina mecânica ou algum outro tipo de compra que demanda um pouco mais de decisão, e ele deixou para depois. E ali ele gerou um contato com você e você vive fazendo contatos, tentativas de venda, tentativas de remarketing para esse cliente. Ele acaba se tornando um cliente mais caro, por demandar mais tempo do seu serviço ou de algum funcionário seu, e na maioria das vezes também dinheiro com ligação, com internet, com impressões de panfletos, anúncios, outdoor, jornais. Ele se torna um cliente mais caro para você. Justamente porque ele demora muito para comprar. O jogo começa a mudar. Agora a aula começa a ficar mais interessante, o assunto começa a ficar mais interessante. Vamos falar aqui do cliente C3. Esse cliente, aqui no nosso desenho, ele é bem maior do que os outros. A proporção da base aqui do triângulo, ela é bem maior do que o meio e do que a ponta aqui do triângulo. Porque esse cliente, ele sim existe em uma maior quantidade, bem maior do que o cliente 1 e o cliente 2. Para você ter uma noção em proporção, se esse cliente 1, se do cliente, para cada 10 cliente 1 existe 100 do 2, para cada 100 do 2 existem 10.000 clientes do 3, proporcionalmente. Lógico que esse número é bem maior, só para você ter aí uma noção de quantos clientes existem dessa categoria que eu defini aqui como cliente de número 3. Pedro, e esse cliente, qual é esse cliente? Que cliente é esse? Muito provavelmente você não sabe que esse cliente existe. Muito provavelmente você desconhece o conceito desse cliente. Você desconhece a explicação sobre esse cliente. E é agora que eu te peço para pegar o seu lápis ou a sua caneta, o seu caderno, se você quer o seu negócio dobrando o seu faturamento, entrando de vez para o digital, fazendo vendas mais baratas, que você comece a anotar tudo que eu vou falar sobre esse cliente número 3. Se você não anotou aqui em cima, não tem problema, esse vídeo vai ficar gravado, mas eu vou apagar aqui os outros clientes, porque nós vamos abordar e trabalhar bastante sobre esse cliente número 3. Esse cliente número 3, ele é um cliente que não sabe do seu problema, ou seja, do problema dele. Ele não sabe que ele tem um problema ou um futuro problema. Ele não sabe que a solução que ele dá para um problema é a menos eficaz ou inadequada. E também é um cliente que não sabe do seu, colocar aqui PS, produto ou serviço. É um cliente que não sabe da sua solução, ele não conhece o seu negócio, conhece a sua solução justamente porque ele não conhece tampouco o problema dele. Ah, Pedro, então agora lascou de vez. Se nem o cliente sabe que ele tem um problema, como que eu vou vender o meu serviço para ele se ele não sabe que ele precisa do meu serviço? Aí que está. E ele é um cliente mais difícil de ser acessado até que você entenda esse conceito. Depois que você entende esse conceito, ele se torna um cliente
fácil de se vender, um cliente barato de se vender, um cliente que não olha preço, um cliente que visa qualidade, que visa a eficácia, que visa o profissionalismo. Ele esquece do preço e paga qualquer valor pelo seu serviço ou produto, desde que esse produto ou serviço mostre valor, agregue valor, seja eficaz na solução que ele precisa. E como então fazer com que esse cliente entenda que ele tem um problema? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você acessar esse cliente, então, a caneta está ruim. O primeiro passo é mostrar o problema. Esse cliente não sabe que ele tem um problema. Esse cliente não faz ideia de que ele pode ter um problema futuro se ele não tomar certa atitude, se ele não enxergar esse ponto de alerta que ele tem no cotidiano, seja na casa, no carro, na vida dele. Vou dar um exemplo para simplificar para você aqui. E vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Só que aí você vai pegar esse exemplo e contextualizar para o seu negócio. É por isso que eu disponibilizo os meus conteúdos aqui, porque eu te ensino o conceito, peço para você anotar o conceito, entender o fundamento, os fundamentos desse conceito, e você entendendo o fundamento, você consegue adaptar toda essa estratégia para qualquer negócio. Independente se você é um pet shop, ou se você é uma mecânica, ou um prestador de serviço de manutenção residencial, uma pizzaria, uma hamburgueria, seja lá qual for o seu ramo. Se você é um autônomo, um vendedor de porta a porta, você consegue adaptar essa estratégia. Eu vou adotar aqui para você, já que eu citei, vou adotar aqui, imagine que você é uma empresa de reparos residenciais. Vou colocar só assim, tá? Por que eu estou pegando esse exemplo de reparos residenciais? Eu imagino que você deve morar numa casa, num apartamento, então vai ficar mais fácil de você entender. De você perceber esse problema e entender que realmente, talvez nem você vai perceber, nem você. Talvez o exemplo que eu vou citar aqui seja um problema até para você que você não sabia que existia. Por isso que eu peguei esse exemplo que vai ficar claro, vai ficar bem didático e você vai conseguir entender todo esse conceito quando eu citar esse problema aqui. Imagine que você está lá na sua casa, tranquilo, sossegado, sem problema algum. E aí, eu sou uma empresa de reparos residenciais. E eu vou prestar um serviço de lavagem de caixa d'água. Você sabe que você precisa lavar sua caixa d'água. Só que você não sabe a periodicidade e tampouco se preocupa com isso. Porque você não entende os problemas que estão relacionados à falta da limpeza da caixa d'água. E aí eu vou criar um post lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu site. Eu estou defendendo aqui sempre a internet. Eu sou especialista em marketing digital. Eu acredito sim que as estratégias de marketing dentro do digital geram muito mais resultados que a estratégia de marketing no convencional. Inclusive, geram resultados de forma mais barata. Então eu vou criar um post, vou colocar no meu Instagram lá, um post bonitinho, se a caneta permitir, lógico. A caneta não está escrevendo. E nesse post eu vou colocar algo do tipo, bem simples, direto ao ponto, educando o meu cliente. Eu vou colocar no meu post o desenho de uma caixa d'água suja, vou escrever dor de cabeça, náuseas, diarreia. No meu anúncio. E embaixo, no texto, eu vou escrever caprichar um pouco mais no anúncio. Ou escrever bem assim, ou gravar um vídeo, seja como for. Você sabia que dor de cabeça, náuseas, diarreias pode ser causado a falta de higienização da caixa d'água da sua residência? Sabia que a sujeira, os fungos, o lodo acumulado pela falta de higienização da sua caixa d'água pode ser, e na maioria das vezes é, o causador dos problemas com dor de cabeça, náuseas, diarreia, entre outros, de você e da sua família. Para se ver livre de uma vez desses problemas e desses futuros problemas, entre em contato com a nossa empresa, que nós teremos o prazer em realizar a limpeza da sua caixa d'água e garantir a saúde para você e para a sua família. Olha que eu criei um anúncio aqui bem legal, hein? Bem convincente. Imagina você fazendo um anúnciozinho assim de um vídeo de 1 minuto, todo mundo vai ficar louco para fazer um orçamento com você, para ficar livre dessa possível doença, diarreia, dor de cabeça,
que ele nem sabia que existia. E agora me confessa aqui, você sabia que a falta de higienização da sua caixa d'água pode causar esses males e outros na sua família? Em você, no seu filho, na sua esposa, na sua filha? Provavelmente, se você sabia, você estava negligenciando. E sequer que você sabia, se é que você sabia. Percebeu então? A gente criou um post, um anúncio, no Facebook, no Instagram, mostrando o problema que ele não sabia que existia e trazendo a solução que o seu negócio disponibiliza. Então aqui, a pessoa que tem aquela preocupação com a família dela e que negligencia essa limpeza da caixa d'água ou sequer nunca fez a limpeza da caixa d'água, muito provavelmente que ela não vai procurar a solução em outro lugar. Você vai criar um alerta na cabeça dela de que ela tem um problema que nem ela sabia, ela já vai enxergar naquele seu anúncio uma autoridade do seu negócio ou profissional em você, vai parar para pensar, fala, poxa vida, ele podia ter feito um anúncio aqui, ó, limpeza de caixa d'água R$100. Mas não, ele está me alertando sobre um problema que talvez eu esteja até passando e eu nem sabia que existia. Esse cara realmente, ele sabe muito mais do que lavar a caixa d'água. Essa empresa realmente, ela entende muito mais do que lavar a caixa d'água. E entre outros serviços que você for prestar. Nesse momento que você criou um post com essas 3 palavras, criou aquele textinho rápido que eu te expliquei, você está educando o seu cliente 3 sobre um problema que ele nem sabe que existe e a solução que você disponibiliza. Percebe que agora esse cliente ficou muito fácil de ser acessado? E muitas das vezes esse post que você vai colocar no seu Instagram, você não vai nem impulsionar ele. Talvez a sua audiência ali, os seus seguidores, independente do número de seguidores, pelo menos 10% dessas pessoas vão criar ali um estado de alerta sobre esse problema que eles não estavam enxergando. Se você tem 200 clientes, 200 seguidores, já são 20 clientes entrando em contato com você para fazer um orçamento. Pelo simples fato de você entender que existe um outro cliente que o seu concorrente não enxerga e que você talvez não estava enxergando, que é muito mais barato, muito mais fácil de ser acessado, porém não é simples. Por isso que você até hoje não tinha olhado para esse cliente. Por isso que o seu concorrente não olha para esse cliente. É muito mais fácil você ver o cliente que chega na sua loja ou entra em contato com você. Ô Pedro, minha caixa d'água está suja aqui, cara. Eu estou com dor de cabeça, estou passando mal. Eu estou achando que é minha caixa d'água. Quanto é para limpar? Entendeu a diferença? Quanto é para limpar? O que importa de fato para ele é isso. É o cliente 1. É muito fácil. E aí você vai barganhar com ele. Ah, é R$100. Nossa, mas fulano fez por 90. Ah, beleza, se você fechar comigo eu faço por 80. Só aí você já perdeu 20% do seu faturamento se você fazer esse serviço a R$100. Talvez o seu lucro está indo todo embora pelo simples fato de estar vendendo para a pessoa errada. De estar acessando o cliente que não é sustentável. Um cliente que é menor, que é mais caro. Você perdeu 20% de lucro nesse cliente. E aqui você pode até vender um pouco mais caro, já que esse cliente viu a solução. Dificilmente esse cliente vai te perguntar quanto é. Ele vai entrar em contato com você e falar, olha Pedro, que legal, eu vi seu anúncio aqui, sua publicação, rapaz, eu não sabia que a sujeira na minha caixa d'água podia causar esse tanto de problema não. Cara, eu preciso limpar minha caixa d'água, que dia você consegue vir aqui? De preferência o mais rápido possível. Esse cliente vai te falar nada de preço. Ele vai ficar louco para resolver aquele problema que na maioria das vezes nem está acontecendo ainda com ele. Mas ele entendeu, ele foi educado, ele teve um processo de educação pelo simples post que você criou sobre um futuro problema para ele e para a família dele. E se essa pessoa, seja ele homem ou mulher, for pai ou mãe de família, ele vai te ligar, sim, sem saber preço e querendo fechar o serviço, querendo que você vá lá entregar esse serviço para ele. Isso, entendendo esse conceito, entendendo que você precisa mostrar o problema e mostrar a solução para o cliente, você consegue adaptar a qualquer tipo de negócio. Não só em reparos residenciais, manutenção veicular. Se você for pela... Aqui eu estou apelando pelo problema. Você consegue fazer uma venda de roupa, mostrando que você talvez não se sente bem, não tem aquela autoestima elevada, porque você está usando uma roupa que talvez não te caia bem, que não favorece o seu biotipo, que não esteja agregando a sua imagem. E aí você fala, eu não entendo muito disso, mas aí você fala sobre outras coisas que você, dentro do seu negócio,
vai entender muito mais que eu, e aí você vai ligar, vai abrir a mente daquela pessoa para, olha, realmente, talvez se eu trocar o estilo de roupa, usar uma roupa que tem mais a ver com o meu biotipo, eu vou me sentir melhor. Eu não entendo muito dessa área, tá? Mas você, dentro do seu negócio, entende muito mais que eu. Por isso que eu te pedi para anotar e entender os conceitos, porque sim, você vai conseguir adaptar a qualquer tipo de negócio. E uma coisa, um detalhe importante. Ah, Pedro, então eu vou educar esse cliente sempre fazendo um post e tentando vender uma solução? Você pode fazer isso, mas eu te aconselho a usar uma regra aqui. Anota aí, se você não tiver anotado, como eu disse, vai ficar gravado, mas eu vou apagar agora. Vou colocar aqui no cantinho. Nós estamos falando do cliente 3. Colocar C3. C3. Beleza? Estamos falando dele. Então, como eu faço, Pedro, para escalar essas vendas então? Legal. Faz sentido na minha cabeça acessar o cliente 3, educando ele da forma que você explicou, criando um anúncio mostrando o problema que ele nem sabe que tem, mostrando a solução que a minha empresa, o meu negócio, ou eu, quando profissional liberal, disponibilizo para ele. Mas como escalar essas vendas? Como vender em maior quantidade? Como conquistar mais desses clientes, já que você disse que tem tantos? Já vou te falar como, mas primeiro eu vou te falar a forma errada. Porque eu te mostrando a forma errada... Errada não. Eu vou te falar como, mas eu vou te mostrar também a minha visão sobre a forma menos eficaz, menos eficiente, tá? Que pode impedir o seu processo de escalar essas vendas. A forma que eu não faria hoje é através de panfletos, através de anúncios em jornal, impresso, local, através de boca a boca, apesar de funcionar, mas é difícil de escalar. Eu vou escrever mais aqui não para não caber. E também através de outdoor, através de anúncios em carro de som. Eu acredito que isso funciona, mas é menos eficaz, é menos eficiente e o mais importante é sim muito mais caro para você. Ah, Pedro, mas eu sempre fiz panfleto impresso, sempre fiz anúncios em jornais e eu vendo bem. Beleza? Não estamos falando de vender bem, estamos falando de dobrar a quantidade que você vende, independente da quantidade que você vende. Para isso, eu acredito que isso aqui não vai te ajudar, porque eu tenho provas de que o digital funciona muito melhor do que isso aqui. Eu vou te provar, tá? Quando você imprime 100 panfletos, tá? Vamos supor que você gastou aqui... Vou pegar o panfleto para ficar mais fácil, tá? Vamos supor que você gastou R$50 em 100 panfletos. Ó, escrevi um plano aqui. Eu, caneta, escreve. 100 panfletos aqui, ó. Vem para me corrigir, hein? Beleza. Vamos supor que você gastou R$50 em 100 panfletos, 50 centavos cada panfleto, beleza? Vamos colocar aqui 0,50 unidade, por enquanto. E aí, para entregar esses 100 panfletos, você pagou lá uma pessoa mais R$50 o dia dela. Imaginando que você vai achar uma pessoa para trabalhar R$50. Logo, o custo aqui do seu panfleto foi para R$1. Então, ou seja, para atingir 100 pessoas, você gastou R$100. Em tese, vou até corrigir essa frase. Para imprimir 100 panfletos, você gastou R$100. R$1 de custo para 100 panfletos, R$100. E aí, beleza. Essa pessoa que você contratou, vamos supor que essa pessoa entregou os 100 panfletos, o que já é um ponto falho. Então, vou colocar aqui, ó. Ponto. Ô, caneta. Ponto falho. Que você não consegue controlar. Eu estou chamando aqui de ponto falho dentro do seu negócio, tá? Talvez a pessoa entregou os 100 panfletos. Vou colocar talvez. Talvez 100.
Você não consegue controlar. A forma de controle que você tem é perguntar, e aí, entregou 100? Entreguei. Beleza. Se você acredita nessa pessoa, você é uma pessoa de sua confiança, você conseguiu entregar os 100 panfletos. E aí, desses 100 panfletos, quantas pessoas de fato leram o seu panfleto? Você sabe me responder isso? Se eu te perguntar hoje. Ah, beleza, Pedro. Você entregou 100 panfletos ontem, entreguei, eu mesmo saí da minha loja, tranquei minha loja, deixei minha loja fechada, perdi possíveis vendas, fui andando de porta em porta e entreguei 100 panfletos. Por isso eu tenho certeza que eu entreguei os 100 panfletos. Beleza, Pedro, então a entrega foi eficiente, você entregou os 100 panfletos. Tranquilo? Tranquilo. Então, Pedro, eu estou me entrevistando, tá? Eu estou prestando uma consultoria para a minha empresa. Fica ligado, hein? Isso aqui é um processo de consultoria em marketing digital. Se você for esperto o suficiente, você já vai estar anotando isso aí e adaptando ao seu negócio. Isso aqui pode mudar o jogo para você de verdade. Dos 100 panfletos que você entregou, Pedro, fechando a sua loja de casa em casa, quantas pessoas leram o seu panfleto? Ah, cara, desses 100 eu coloquei uns 30 aí, vai, de caixa de correio. E dos 30, 70 eu entreguei na mão. Então, beleza. 70 pessoas, vou adotar aqui, que leram o meu panfleto. Estou adotando, porque eu entreguei 30 em caixa de correio, então eu não sei se a pessoa abriu, porque ela não estava em casa. E desses 70 eu entreguei na mão. Então estou adotando que 70 pessoas leram o meu panfleto. Então eu já perdi aqui 30% do meu valor investido. Porque eu não tenho garantia de que os outros 30 as pessoas leram. Também não estou generalizando, tá? Pode ter aquela pessoa viciada em panfleto que realmente pega na caixa de correio e lê. Então tranquilo, 70 pessoas receberam panfletos na mão. Pedro, desses 70, quantas pessoas foram até a sua loja ou entraram em contato com você solicitando um orçamento sobre o seu produto ou serviço? Ah, desses 70 aí, você é otimista, vai? 30 ligaram. Vou colocar até ligaram, não vou colocar que foram na loja. Ligaram ou foram na loja, tá? Então, ou seja, do processo de entrega, do processo de impressão até me ligarem, eu já perdi 70% do meu valor investido. Vocês concordam comigo? Por quê? Se eu imprimi 100 e só 30 pessoas ligaram, eu tive uma quebra aqui já de 70%. E esses números são reais. Talvez até bem otimistas. Você que tem negócio físico, você sabe da triste realidade que eu estou falando. Você investe um dinheiro, conta com a boa vontade de uma pessoa, entrega aquele panfleto, faz aquele anúncio, e daquele anúncio você recebe poucas ligações. Ligações, não é venda fechada. E dessas 30 pessoas que me ligaram, quantas pessoas eu consegui converter em venda? Essas 30 pessoas que foram até minha loja, quantas vendas eu consegui fazer? Cara, aqui é bem difícil de me falar. Eu vou adotar um número aqui, bem otimista também, principalmente para a realidade de hoje, onde as pessoas estão te ligando ou saindo da casa dela para ir até o seu negócio, com todo esse cenário, para comprar o seu produto ou serviço. Eu vou adotar que compra 10 pessoas. E aqui eu estou sendo bem otimista, de verdade, bem otimista. Então, nesse processo aqui, talvez você nem tenha esse processo em mente, tá? Eu estou levantando esses dados aqui que eu estou tentando te mostrar uma forma de mapear o panfleto impresso, a impressão em jornal, o boca a boca, para te mostrar que é um processo que você perde muito dinheiro, para te mostrar que é um processo muito caro. Então, nesse processo de impressão e entrega de 100 panfletos, eu tive um ROI. ROI, retorno sobre investimento, de apenas 10%. E eu sei que 10% para você pode ser muito, mas a gente está falando aqui que a gente perdeu 90% nesse processo. Em outras palavras, eu estou dizendo que você pôs sua cabeça para pensar, trabalhou vários dias na criação dessa arte, na criação daquela promoção, daquele produto ou serviço que você ia anunciar nesse anúncio. Você esperou a impressão,
Você pegou e entregou, ou tirou dinheiro do bolso e pagou uma pessoa para entregar, que foi o que a gente adotou aqui. Esperou, criou toda aquela expectativa e todo esse processo, 90% dele foi para o lixo. Então, ou seja, é um cliente muito caro. Muito caro. Como eu faria esse impulsionamento dessa promoção de R$10? Tá? Eu colocaria aqui R$10, o valor do meu produto, da venda do meu produto. Eu criaria um post, uma imagem, um folder em arquivo sobre essa promoção, que ele está aqui. Eu faria esse anúncio no Facebook Ads, a caneta não está escrevendo, e no Instagram. Impulsionaria essa publicação para o Facebook e Instagram. E eu investiria aqui, eu iria investir nessa publicação no dia da venda, seja a promoção fosse na quinta-feira, eu iria investir aqui. A caneta não está escrevendo. Eu iria investir R$30. E muito provavelmente com esses R$30 eu iria atingir, pela experiência, pela estatística que a gente já tem, pelos estudos de caso, um mínimo aqui de 80 pessoas. Dessas 80 pessoas, se eu convertesse 10%, eu já estaria ganhando aqui um ROI positivo de R$50. Ah, Pedro, e como eu tenho certeza então desses números malucos, você colocou R$30 no Facebook e voltou R$80? Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal do YouTube, lá no Instagram, que eu falo sobre publicação e impulsionamento da forma correta para negócios locais. Bom, é isso aí, pessoal. A minha caneta ficou um pouco a desejar aqui, eu prometo que eu já vou trocar ela, tá? Mas eu consegui falar todo o conceito que eu queria aqui para vocês. Vejam, revejam esse vídeo, até que esse conceito fique claro na cabeça de vocês. Acompanhe o meu canal aqui no YouTube, acompanhe minha rede social, meu Instagram, @PedroCarmoPro, meu Facebook também, @PedroCarmoPro, e lá também tem vários conteúdos falando sobre esses clientes, falando sobre impulsionamento, falando sobre o marketing digital para micro e pequenas empresas. Um abraço, até o próximo vídeo.